Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria renovada receber novamente o Américo Sucena aqui na telinha, né, para mais uma palestra na Holanda. Este evento é promovido pela NSP, a Federativa Espírita Holandesa, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos que estejam buscando conhecimento espiritual. Para mais informações sobre as atividades da Federativa, por favor, acessem o nosso site, o www.nrsp.nl. Américo, praticamente todos nós aqui já o conhecemos. Ele vem colaborando com o movimento espírita holandês desde 2021, mas para aqueles que ainda não o conhecem ou que vão assistir essa palestra no outro momento, porque ela vai ficar gravada, né? Eu gostaria de registrar que o Américo, além de ser colaborador da Associação Espírita Mãos Unidas, de São Paulo, capital, é também colaborador da Rádio Boa Nova, de Guarulhos, e é responsável pelo projeto Imagem. Então, Américo, a palavra é sua. Muito bem. Uma boa noite a todos por aí. Acho que o único que está de tarde aqui sou eu. Muito bem, vou compartilhar com vocês uma tela. Esse trabalho é um pedacinho de um trabalho maior que eu vou mostrar já já a vocês. Vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam acompanhar. Vou fazer algumas pausas ao longo da apresentação para conversarmos a respeito, né? Muito bem. Formação e manutenção de grupos mediúnicos. Eu sempre tive vontade de pensar nesse assunto. Esse assunto me intriga muito, porque a diversidade de médiuns, de dirigentes, é muito grande, né? E não existe no Espiritismo uma estrutura como a Igreja Católica, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Então, cada um faz do seu jeito. Eu acho isso ótimo, porque desde, claro, a gente guarde proporções, porque existem maneiras de se fazer alguma coisa e existem maneiras de se fazer a mesma coisa, mas as escolhas são nossas, nós é que temos que escolher. Eu já fiz esse seminário de formação e manutenção de grupos mediúnicos e é muito interessante porque tem gente que faz completamente diferente, né? Então, e a gente sempre aprende com quem faz muito diferente, ou a não fazer, ou a fazer igual. Muito bem. Então, esse trabalho está em formação. É um seminário que está em formação. Eu vou explicar por quê. É, toda a casa espírita precisa ter uma direção doutrinária. E, é claro, o diretor doutrinário normalmente é a pessoa que já tem algum tempo de doutrina, né? Entende o suficiente para tocar as tarefas que existem numa casa espírita. Mas a gente teve que fazer, para atender necessidades aqui no Brasil, relacionar procedimentos para dirigentes de reuniões mediúnicas, que era uma coisa que não tinha. Vocês estão vendo até um asterístico aí na frente, isso ainda está em formação. Pela primeira vez nesse ano, no primeiro semestre, a USE Santo André nos convidou para falar sobre isso. E eu nunca tinha feito nada nesse sentido. Sempre queria fazer, mas nunca tinha feito. Mas existem outros trabalhos que têm relação com esse, regulamento interno de reuniões mediúnicas. Isso é fundamental. Eu vou até explicar por que agora. Na pandemia, alguns dirigentes desencarnaram. E aí, o que aconteceu? Como não havia um regulamento interno já extenso, vasto, né? O que aconteceu? Ninguém sabia exatamente o que fazer. E aí, alguns médiuns acabavam recebendo, às vezes verdadeiramente, às vezes não, o dirigente que faleceu, dando orientações, que às vezes até conflitavam com as orientações que existiam antes. Então, isso virou uma bagunça. Teve gente que teve que me chamar reservadamente pelo telefone para contar o problema que estava acontecendo. Então, grupos inteiros acabaram se dividindo, porque
a orientação passou a ser dada por aquele que desencarnou, mas sabe-se lá, né? A sombra aproveita todas as brechas que a gente apresenta. Então, ter regulamento interno, quanto mais detalhado, melhor. E a gente vai mostrar para vocês ainda hoje qual é o nosso regulamento interno. Outra coisa interessante, a gente teve a oportunidade de formar vários grupos mediúnicos e detectar habilidades dos novos colaboradores, seja ou habilidade na doação de fluidos, ou a habilidade em falar, ou a habilidade em receber espíritos. A gente tem alguma experiência com isso. Uma coisa que a gente não pode deixar de ter é treinar esclarecedores. Não é toda casa que tem esse treinamento. E às vezes o treinador que está há mais tempo, ou aliás, o esclarecedor que está há mais tempo na casa acaba sendo um exemplo para os demais. E aí todo mundo faz mais ou menos daquele jeito. É claro que existe sempre um jeito pessoal de atender. Então, né, também tem um treinamento para médiuns falantes e passistas. A gente tem um curso de passe. E o curso de médium falante basicamente é um pouco daquilo que vocês vão ver e o treinamento prático mesmo, né? Não dá para fazer, é claro, aqui. E tem uma coisa que a gente chamou de procedimentos para assuntos delicados, porque existem certos inconvenientes numa reunião mediúnica de que a gente não se previne. Como a gente formou vários grupos, eu aprendi um pouco de tudo que tem nesse meio. Nós chegamos a realizar, escrever mais de 100 posturas inadequadas em grupos mediúnicos, ou nos médiums, ou no esclarecedor, ou no passista, ou no médium falante. E alguns desses inconvenientes nós chegamos a personalizar com um personagem fictício, para chamar a atenção do problema. E normalmente a gente não se preocupa com isso. Nós tivemos que nos preocupar em função da quantidade e do número de grupos que nós tínhamos. Nós tínhamos 6 grupos. A pandemia reduziu para 5. E procedimentos para estudo continuado. A pandemia nos deu uma oportunidade de estudar mais, mesmo sem ter que ir ao centro. Então, quando é estudo, dá para fazer até meia hora, uma vez por semana, de estudos contínuos com o grupo mediúnico. Isso é muito importante. Há várias recomendações nesse sentido, tanto na obra de Kardec como na obra de Francisco Cândido Xavier. Uma outra coisa que a gente tem que se preocupar também é o envolvimento dos trabalhadores na área mediúnica com as tarefas assistenciais. É uma coisa que a gente tem que falar aos médiuns. E, finalmente, por incrível que pareça, controlar frequência. Porque é no controle de frequência que normalmente a gente pede para os dirigentes do grupo fazerem e você percebe se há dedicação ou não. Nós percebemos, principalmente na pandemia, que como nós tivemos que estudar mais do que fazer reunião prática, não podíamos ficar juntos nos 2 primeiros anos da pandemia, então nós percebemos que o estudo amarrou mais essa união do grupo, porque nós vamos falar também hoje um pouquinho. Muito bem, então, antes de começar para valer, essa frase sempre me chamou muita atenção e eu gosto de partilhá-la com todos, porque é muito importante. Todos caminhamos suscetíveis de errar. Não tem jeito. É um mecanismo que nos ensina qualquer habilidade na humanidade. Qualquer habilidade, desde fazer trabalho de crochê, costura, até desenvolver uma pesquisa na área quântica, não tem jeito. A experimentação, o erro, o acerto, é que nos ensina qualquer coisa na Terra. E, portanto, a mediunidade está dentro desse mecanismo também. Todos já erramos bastante, diz o André Luiz nessa mensagem. Então, todos caminhamos
suscetíveis de errar, todos já erramos bastante e todos ainda erraremos necessariamente para aprender a acertar. A mensagem é longa, mas a frase que nos interessa é essa aqui. Está lá no livro Opinião Espírita, cuja capa vocês têm aí no canto esquerdo da tela. Foi produzido ou lançado, veio a lume, né, publicado em 1963, Francisco Cândido Xavier, esse FCX é Francisco Cândido Xavier, e essa mensagem é do capítulo 13. Então, todos nós vamos errar ao fazer qualquer coisa, ou dirigir, ou ser um médium falante, ou ser esclarecedor, ou ser passista, todos nós vamos errar. O que a gente quer é diminuir a chance de erro, porque exatamente é esse o mecanismo que nos aperfeiçoa. Quanto menos coisas inconvenientes a gente fizer, é melhor, né? Então, é preciso chamar a atenção sobre estes inconvenientes também. Aqui, antes de começar, uma frase ilustrada, né? Gosto muito de usar frases ilustradas. Nasce médium muita gente, grandes promessas em bica, mas na hora do batente é pouca gente que fica. Essa frase é do Jacques Aboab, no livro Sorrir e Pensar, psicografado pelo Chico. Muito bem. Aqui também uma frase importante, do Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ilustrada aí com uma glândula pineal, que parece um feijãozinho. Acho que ela está até grande demais para esse tamanho de cérebro. Pois vou tentar diminuir. Não é a mediunidade que nos distingue. Opa, que negócio é esse? É o que fazemos dela. Ah, sou médium. Tá bom, o que você fez? O Chico só escreveu até agora, e quem quiser consultar o site da editora Vinha de Luz, vão verificar lá que há 544 livros psicografados. Portanto, ser médium não significa absolutamente nada, mas o que a gente faz com a mediunidade é que significa absolutamente tudo. E uma frase do Carlos Bacelli: como todas as faculdades da humanidade, a mediunidade requer tempo para aperfeiçoar-se. Então, qualquer habilidade que a gente tem aqui na Terra, a gente não tem como escapar de ir aperfeiçoando. Muito bem. Então, agora, esse é um seminário, qualquer tela que a gente clique aqui, dispara uma sequência de slides. Então, nós vamos nos concentrar aqui na influência moral, mas como a influência moral depende de conduta dentro do grupo, acho que regulamento interno é fundamental. Alguém quer falar alguma coisa? Liga o microfone, levanta a mãozinha na reação aí. Tem alguma dúvida, alguma proposta, comentário? Tá bom, não tá? Bom, então vamos lá, vamos falar da influência moral do médium. Para isso, a gente, é claro, vai ter que ir lá no pai da matéria, como a gente costuma dizer aqui. Capítulo 20, é esse capítulo que tem esse título, a influência moral do médium. E nesse item, ou nesse capítulo, nós temos 5 itens que o Kardec explicitou e que dependem ou que fazem a pessoa que se candidata à mediunidade estar atenta a itens importantes. Então vamos começar com o primeiro item, no item 226. É interessante porque essa numeração existe em toda a obra de Kardec, para você localizar o assunto, né? E até identificar onde estão determinadas frases. Todos os livros estão itemizados. O único que tem uma itemização que varia e recomeça do item 1 a cada capítulo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei por quê, mas todos os outros
A partir do Livro dos Espíritos, as perguntas são numeradas, mesmo aquelas que têm uma continuidade, como pergunta A, B, C, mas a Gênese, o Céu e o Inferno e também o Livro dos Médiuns é todo itemizado. Isso é muito interessante, exatamente para a gente localizar onde é que está aquele assunto, né? Fica mais fácil. E é claro que depois que a gente passou a ter versão digital, aí é moleza, né? Porque é só colocar a palavra-chave ou um texto e acessar, o computador descobre onde é que está aquele assunto. Então vamos lá. O primeiro item é a primeira escrita, o primeiro parágrafo do Kardec sobre a influência moral no capítulo 20, item 226. Ele vai dizer o seguinte: faculdade mediúnica não guarda relação com o desenvolvimento moral do médium. Não tem isso. Por isso que existem médiuns que fazem bom uso e médiuns que não fazem bom uso. Ah, mas por que que alguém recebe faculdade mediúnica se não vai fazer bom uso? Bem, é a mesma coisa que a gente perguntar, por que que recebe olho, boca, nariz, orelha, se não vai fazer bom uso? Não existe, no processo de aperfeiçoamento dos espíritos, já no reino humano, quem não precise do mínimo, né? Isso é doado, né? A gente faz jus ou não. Aí pode merecer, se fizer bom uso da palavra, uma palavra melhor, um tom de voz mais agradável, se tiver bons olhos para ver as coisas que estão acontecendo ao redor, a gente pode ter uma vista que cansa menos ou demora mais para cansar, enfim. Existe uma relação, isso também está no livro dos Médiuns. Aliás, está no livro Missionários à Luz. Existe uma relação entre os órgãos e a moralidade. Os nossos órgãos estão subordinados à nossa vida moral. Tá? Pois que a faculdade mediúnica está radicada no organismo. Então, ela depende de uma estrutura tal que ela fique mais ativa, menos ativa, em função do organismo. Nós vamos ver basicamente onde é que está isso. Não tem muita informação. Pode ser que tenha mais e eu não consegui até hoje acessar, mas parece que só tem duas alternativas. Vamos mostrar daqui a pouco. Então, aqui o Kardec, no mesmo capítulo, no parágrafo 2, sendo que o parágrafo 1 tem duas frases. Eu vou voltar na segunda frase do parágrafo 1. Mas na frase segunda, ele diz assim: todas as faculdades são favores com que a providência nos oferece oportunidade de trabalho e elevação. Então, por isso que todo mundo tem todos os sentidos. Quando a gente lesa um sentido, né, a gente fica sem ele algum tempo. Não é punição, é para a gente sentir falta e dar valor àquela faculdade. Então, a primeira parte, ou a primeira referência de que a mediunidade está organizada e depende do veículo físico é ter uma glândula pineal, esse feijãozinho aí no cérebro dessa médium. Esse desenho é do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é também um seminário sobre o livro e que o André Luiz nos conta uma série de bastidores durante as reuniões mediúnicas. Ele vai conhecer um grupo mediúnico bem ajustado, bem harmonizado e vai conhecer menos harmonizados também. Então, a glândula pineal é uma espécie de antena, uma antena de carne, osso não, porque ela não tem osso, mas é uma glândula de carne que faz contato com o mundo invisível. Seria um chip orgânico, um chip. Nós temos um chip no organismo que nos permite conectar com o mundo espiritual, o mundo invisível. E por isso que a mediunidade existe também na vida espiritual, porque
as várias esferas e o intercâmbio entre as esferas espirituais vão precisar desse mecanismo, porque nem toda a comunicação é possível entre esferas que exigem, por exemplo, um mecanismo, né, um aparelho. Então, tem gente que precisa de aparelho para se comunicar. Nós vamos provavelmente um dia falar sobre isso. E uma outra coisa que a gente sabe também é mais para médium de materialização, mas a gente vai concluir que isso também deve servir para médiuns quaisquer. Lá no Manifestações Físicas, capítulo 5 do Livro dos Médiuns, opa, tem uma data errada aqui, ó. Onde vocês estão lendo 1861, está errado, aí é 1862, ano de lançamento do Livro dos Médiuns. Falha de digitação. Olha, o sistema nervoso. Então, o que o Kardec diz sobre o sistema nervoso? O sistema nervoso dos médiuns de efeitos físicos é quase todo desprovido do invólucro refratário, aquele invólucro de proteção, aquela capa de mielina, que, guardadas as devidas proporções, eu não sei se vocês já viram cabos de telefonia. Hoje os cabos telefônicos são muito finos, até os de fibra ótica parecem um cabelo, não sei se vocês já viram a fibra ótica. É um cabelo, né? É um fio de cabelo. E tem milhares naqueles cabos grossos, por exemplo, que atravessam o oceano ligando os continentes. A internet está ligada por cabos também, não só por satélite. E são muitos cabos. E tem uma crosta de borracha em volta do cabo. Devia ter mostrado aqui para facilitar, esqueci. Exatamente para isolar das interferências de campos magnéticos provocados por fios de alta tensão, se bem que normalmente não tem fio de alta tensão no fundo do mar, né? Isso não tem sentido no fundo do mar, mas quando passa um cabo telefônico na rua, por exemplo, na cidade, às vezes tem cabos de energia elétrica. E cabos de energia elétrica, com a energia passando, criam campos magnéticos que induzem ruído nos cabos telefônicos. Então, sistema nervoso dos médiuns de efeitos físicos é quase todo, não tem que ter alguma proteção, mas é quase todo desprovido, ou seja, eu diria que é uma camada mais fina, né? Que as capacita para a produção de desses diversos fenômenos que os efeitos físicos produzem. Materialização, deslocamento de objetos, o transporte de objetos. Hein? Bom, então, eu imagino, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu imagino que um médium que não é de efeitos físicos, mas ele entra num local, ele sente o ambiente, né? Aliás, sempre que você for comprar uma casa ou um apartamento ou até alugar, leve um médium sensitivo bom, porque ele entrou no local, ele sente, ó, esse negócio aqui está feio, vai precisar de muita oração antes de mudar. Ele sente as vibrações, né? E isso é muito importante. E eu, em função disso, sabendo que a gente tem médiums sensitivos que não são médiums de efeitos físicos, mas sentem um ambiente, ora, então significa que esse sistema nervoso dos médiums sensitivos também é menos encapado, porque ele percebe o ambiente no corpo, né? E é curioso que existem jovens que têm essa percepção. Na pandemia, a gente atendeu muito jovem por telefone, no atendimento fraterno, que estava começando a desenvolver a mediunidade. Numa época que não deve desenvolver a mediunidade, é só um alerta que os pais têm, mal leva seu filho na evangelização, para ele tomar contato com isso, porque mais tarde, aí sim, quando chegar à vida adulta, aí desenvolve a mediunidade. Antes disso, não. Antes disso, bobagem. Eu sempre pergunto, quantos anos você tem? Ah, tenho 20, então vai ser médium depois. Deixa casar, ter filhos. É claro que existem exceções, existem exceções. Minha esposa, por exemplo, já era médium antes de casar e antes de ter filhos. Quando teve filhos, é claro, parou de trabalhar
naquela fase da amamentação. Nós tínhamos estrutura familiar para ficar com as crianças quando elas cresceram, não precisava amamentar, era só dar papinha e colocar na cama, ou a mamadeira, tudo bem, fácil de fazer. Mas, em geral, a gente não deve levar para o grupo espírita uma pessoa muito jovem, né? Tem uma série de problemas. Uma delas é a sexualidade a mil, porque as glândulas sexuais ficam, ficam poderosas nessa época. Então tem que deixar passar essa fase. Porque quando abre o canal mediúnico, abre para os dois lados, para a sombra, para o mal e abre para o bem também. Então o canal mediúnico, quando abrir, tem que ser para o bem, senão vai dar problema. Uma outra informação que tem agora no capítulo 3, ou melhor, desculpe, na frase 3 do item 226, as frases estão numeradas também, por isso que tem esse hashtag 3 aí. Tem a seguinte frase: médiuns que fazem mau uso da sua faculdade não se servem delas para o bem e não a aproveitam para se instruírem. Lá tem uma palavra forte, né? Porque tem muito padre católico que era colaborador de Kardec, e o termo que ele usa lá não é esse fácil aqui, não. Sofrerão as devidas consequências, mas lá está as devidas punições. Eu não gosto do termo punição. Eu sempre acho que Deus não pune nem premia ninguém. Ele faz a gente passar pelas consequências dos nossos atos, sejam eles bons ou não. Então, tudo isso tem a ver com o médium que a gente vai levar para a casa espírita. Então, nós estamos vendo que a mediunidade depende de características físicas, né? Deixa eu interromper aqui para vocês participarem. Eu agora tenho uma médium nova no grupo, ela tem lá, acho que 2 meses de trabalho, e ela tem uma coisa que os outros médiums que nós tivemos não tinham tão intensas, que é sentir fisicamente todo o problema do espírito. Mais do que a percepção do problema do espírito, ou melhor, aquilo que o espírito quer falar, ela sente no organismo. Então, ela sofre um pouco mais nessa fase inicial. Outras médiuns que nós temos no grupo, outros médiuns, passaram por essa fase. E hoje eles são menos físicos. Mas por que você está falando isso, Américo? Bem, o dirigente precisa entender esse mecanismo. Normalmente, médiuns novatos, para acreditarem na sua mediunidade, eles precisam sentir realmente uma coisa que não é deles, é do espírito que está se comunicando. Então, ela se sente mal durante o transe mediúnico. É claro que é auxiliada pelos mentores para poder aguentar a comunicação, mas é uma coisa que a gente precisa saber. O que eu faço com uma médium que sente mal-estar na hora da incorporação? Continua treinando e observando e perguntando. Antes de terminar a reunião, tem que perguntar para ela: você está sentindo bem? Já passou? Porque a pessoa não pode ir para casa se sentindo mal. Mesmo depois de tomar passe, eu costumo perguntar para ela: olha, como é que você está? Porque ela respira muito ofegante, sente dores abdominais, né? Sente o drama do espírito, é claro, atenuado, né? Não sente exatamente aquilo que o espírito sente. Mas se ela sentisse aquilo que o espírito sentisse mesmo, na intensidade que o espírito sente, ninguém ia querer ser médium, não, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa saber, né? Então, as médiums que estão lá hoje, tenho 3 médiums só no treinamento. 2 já passaram por essa fase e foi muito rápida essa fase de sentir essa coisa bem física no organismo. Fala, Claudinha. Érico, eu tenho uma amiga que tem esse problema. Ela lutou, Isso. mas ela não recebia, mas ela sentia, por exemplo, num Zoom, que Sim, nem nós sim. estamos, ela sentia a vibração de todas as pessoas
Ela ficava se sentindo mal, ela tinha que desligar o Zoom, não podia olhar as pessoas de encarnar. Ela ficava desesperada e muito difícil ela trabalhar isso. Ela falou assim: eu sinto, e mesmo quando ela lidava com certas pessoas enfermas, ela sentia a dor, ela não podia pensar em certo É, alguém que ou alguém que pensasse nela. Ela falava: não pense, porque eu sinto aquela dor, eu fico doente. Ela chegava a ficar doente. E como que faz com o médio assim? só, Ela sofre até hoje. Eu sei que, ó, a só partir de fa- uma certa hora, não liga para mim. Não ligue e não fale comigo. Era essa a pergunta que eu não queria que você me fizesse. Eu também não sei. Não, uma coisa que acontece é quem persevera na tarefa vai tendo a ajuda dos espíritos. E essa percepção que eu chamo de visceral, que ela sente nas vísceras, no corpo, É. vai diminuindo com o tempo. Porque eu já tive outros médiums, não com tanta visceralidade, se é que existe esse termo. Já tive outros médiums assim. E com o tempo, eles ficaram mais intuitivos do que viscerais. Uhum. Agora, precisa trabalhar, né? Porque enquanto ela não trabalha, ela vai ficar sentindo isso. Não, já começou a trabalhar, mas olha, às vezes ela tem uns perrengues Não, que. mas às vezes já diminuiu, não é tão intenso nem tão frequente. Já diminuiu Então, muito a já intensidade. diminuiu, Já muito. então o caminho é esse aí. O trabalho vai Agora, fazer isso. com esses médios que você falou, com essa média, pode ter aí um fator, aliás, um fator medo, que aí a pessoa. Pode, pode. Tanto é que quem tem o fator medo muito alto nem vai, né? Começa a sentir mal, não aparece nunca. Então é uma coisa que precisa avisar os médiums que estão começando, se eles tiverem as percepções visuais, falar para ele, ó, isso vai passar, você tem que perseverar. Porque senão você vai embora daqui e essa percepção vai continuar. É com a ajuda dos mentores que você vai melhorar. Entendi, entendi. Porque a Obrigada. pessoa se afasta, pode ser que piore, pode ser que aconteça uma outra coisa que eu também não sei. A gente não tem como acompanhar uma pessoa que não queira se desenvolver e que tenha essa visceralidade. Então, eu não tenho experiência para dizer, ó, vai passar sempre, não vai passar nunca, né? Mas eu sei que, porque nós tivemos médiuns viscerais não tão intensos quanto essa, mas a solução é o trabalho. Tanto que depois de 2 meses, essa médium volta ao normal mais rapidamente. Antes ela cansava, inclusive tinha que tomar água, copo d'água, porque perde potássio, perde na, É, na troca todos de os fluidos, ela perde muito potássio. Então eletrólitos, eu falo para ela, eletrólitos. chega em casa, toma a Coca-Cola, porque a Coca-Cola tem potássio. Então, mas a gente não vai levar Coca-Cola para o centro, né? Então não tem É. jeito. Mas água filtrada, é Gatorade, pelo claro. menos, Gatorade, Gatorade. toma Gatorade. Porque ela tem muita perda de sais minerais nessa fase. Uhum, Então ela fica uhum. cansada, né? Sai assim, precisa ser carregada. Não precisou Gente, ser carregada, mas ficava muito cansada. 2 meses depois, ela se recompõe antes de levantar da mesa. Ou seja, os espíritos foram trabalhando essa visceralidade, né? Não é o caso dela, mas tem gente que, antes de encarnar, planeja a reencarnação dizendo, olha, esse negócio de trabalhar mediunicamente eu quero, mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá na Terra, eu não vou querer, porque a gente esquece que planejou. Aí eu não quero mediunidade, mas mediunidade é o tipo da coisa que tem que planejar, porque ela depende do organismo. Se a mentoria que orientou a pessoa a trabalhar na mediunidade e ela concordou com isso, prepararam o corpo com o sistema nervoso menos encapado, com a glândula pineal mais apta ao fenômeno de comunicação, ora é porque ela tem que trabalhar. Então, eu acho, essa é uma opinião minha, que quando a pessoa acha que ao encarnar não vai querer a mediunidade, pede para sentir mal
que, portanto, tenha um sistema nervoso menos encapado ainda, para poder ficar na tarefa, senão todo mundo fugia da tarefa, né? Quando entra na tarefa, a gente tem que alertar, olha, se você tem mediunidade visceral, pode deixar que isso é só no começo, depois vai melhorar. Entendi. Obrigada. Mônica, Oi. Eu vou tentar sintetizar dentro desse sistema mesmo, do visceral, eu vou tentar sintetizar, porque tem duas dúvidas aqui. Uma, acho que já foi respondida, né? Qual a razão do médium receber essa impressão, se muitas vezes não compreende o porquê, né? Eu entendi. Mas existe algum efeito benéfico através do animismo? E uma outra coisa, será que é uma preparação do aparelho, da psicosfera do médium, como se fosse abrir o canal? Porque aconteceu uma experiência comigo muito curiosa, né? No início dos estudos mediúnicos, da prática mediúnica, me convidaram para participar de uma outra reunião, que é a reunião de tratamento à distância. E tinha algumas pessoas deitadas na maca, né? Numa porta isolada, tudo muito escuro, e três médios sentados em outra sala, mas também todo isolado, eles estavam mais para doação de fluidos, e a gente num círculo imenso, sentado, todo mundo sentado e cantando, né? Aqueles uns cantos, eu acho que se eu não me engano, é de Joana. Eu sei que são os cantos muito antigos de espírita. E a gente ficava ali se cantando baixinho, tudo escuro, não podia ter nada de luz. E, de repente, o que aconteceu comigo? Eu senti, claro, que eu já escutei, né, movimentos de talheres, mas não eram talheres, né? Era aquela bandeja de cirurgia, né, de cirurgião. E quando terminou, eu não conseguia me levantar. Então, a pessoa veio falar comigo, eu disse, você não consegue, você está bem? Eu disse, olha, não estou conseguindo me levantar. Me deram água fluidificada, eu sentindo que eu não tinha força nas minhas pernas, esse olho e o coração como se tivesse mexido nele, mas eu não estava doente, mas a impressão como se usaram, pelo que eu senti, né, na vibração que eu senti, é como se eu tivesse disposta ali no momento para utilizar alguma coisa do meu olho esquerdo e do coração. Mas depois eu descobri que as pessoas que estavam deitadas lá tinham um estava com problema cardíaco e tinha outro problema que eu procurei saber o porquê. E o problema no da globo ocular. visão. Então, aí eu fiquei questionando, será que é para, como você disse, né? Porque são jovens médios e é tudo uma preparação. Será que não é exatamente essa preparação do canal mediúnico? Porque não é a primeira vez, não, eu já senti outras coisas, outras vezes, outras reuniões, mas dessa foi muito, como foi a primeira, foi muito marcante. E ao ponto de que fisicamente eu não conseguia mover, não senti dor nenhuma, entendeu? Nada, nada. Agora senti cheiro de éter e esse sonzinho do metal né, da bandeja cirúrgica, só isso. Bandeja de apetrechos E cirúrgicos, né? muita gente passando para lá e para cá, e eu pensava que era alguém que estava andando, depois passou, ninguém se levantou. E eu pensando que era aquele monte de gente passando para lá e para cá. Mas, é, no começo me assustei um pouco, né, claro. Depois eu pego, peraí, o pessoal não se levantou. Não, ninguém se levantou. Aí eu fico questionando para você, será que é esse canal que vai abrir, sei lá, que é para Então, abrir? eu não sei se o canal é aberto desse jeito, né? Eu sei que essa sensação que você tem de sentir o outro é porque há troca de fluidos, né? Na troca de fluidos, você fica com a parte ruim quem está doente fica com a parte boa. Aliás, foi interessante você falar isso, Mônica, porque eu aprendi uma coisa com as famílias assistidas no começo desse ano que eu nunca tinha pensado, né? Por que que eu falei isso para você? É o seguinte, quando uma médium benzedeira católica, é médium, mas não é espírita, né? Benzedeira católica, trabalha em casa, eu não conheço uma que eu não tenha perguntado se ela fica doente. Vira e mexe, benzedeira fica doente. Por quê? Porque ela troca energia com quem está doente. Então o doente vai embora bom e ela fica ruim. E eu não entendia por que que os espíritos não conseguem ajudá-la. Porque ela faz, às vezes, a benzedeira na sala de visita dela.
E na favela, por exemplo, é no barraco, né? Não tem sala de visita. O barraco como é que diz, como dizem os irmãos à obra, o espaço aberto. A sala é junto com a cozinha, que é junto com o banheiro, que é junto com o quarto. É tudo aberto, conceito aberto, né? No barraco não tem esse negócio de divisão, né? Às vezes tem uma cortininha, um guarda-roupa separando e tal. Então, vira e mexe, as benzedeiras têm esse problema. Aí uma senhora levantou a mão. Seu Américo, o que houve? A minha benzedeira não tem esse problema. Falei, uai, onde é que ela benze? Debaixo de uma árvore. Bingo! A energia é absorvida na natureza. Se ela ficar dentro de casa, não, fica ali, né? Demora para limpar. Como a benzedeira está sempre benzendo filho de um, filho de outro, que vira e mexe tem quebrante, né? Olho gordo. Bucho virado não é problema de fluidos, é a perna maior que a outra, né? Desloca a bacia, o intestino fica solto, a criança fica. Criança pequena, né? Basta pegar errado, né? Tem mãe que vai brigar com o filho, levanta um braço só, né? Chacoalha, eu já falei para você não fazer isso. Entorta a bacia, a criança vai ficar com o bucho virado. E bucho virado dá febrícula, dá, dá diarreia. E não dorme à noite, né? Para desespero da mãe. Então, o que faz a benzedeira? Ela junta os pezinhos, empurra o pé menor, aliás, empurra o pé maior, puxa o pé menor, depois faz o contrário, até medir o pezinho, até ficar tudo junto. Aí ela pôs a bacia no lugar. Né? Adulto tem esse problema também, mas é mais difícil, né? Adulto não tem tanto problema, mas criança pequena, bebezinho, vira e mexe. Tem bucho virado. A benzedeira, aí não precisa aplicar os fluidos dela. Agora, quando é olho gordo, mal olhado, energia de teor negativo, ela troca essa energia com a criança vai boa para casa e a benzedeira fica ruim. Mas essa benzedeira não ficava, porque ela benzia na natureza, encostada próximo de uma árvore. Gigi, peraí, não respondi tudo. Você perguntou também, Mônica, a respeito de animismo. O animismo é um começo de mediunidade. Então, eu tive experiência com um médium anímico que foi muito interessante. Eu não sei se contei aqui no seminário para vocês. E ela virou uma mediunidade, era anímica. O que é o animismo? O animismo é uma pessoa que tem mediunidade embrionária, mas ela tem um trauma do passado dentro dela. Então, o que o médium anímico normalmente tem? Ele tem uma comunicação muito parecida uma com a outra, tudo igualzinho, varia muito pouco. Né? E eu tive um médium desses. Acho que é interessante eu contar essa experiência, porque vocês podem ter a mesma. Né? Eu acho que é interessante. Quando é que ele deu o salto quântico? Quando é que ele saiu do animismo dele? Então, um dia ele recebe um espírito e diz assim, Xiii, fiquei pequenininho. Eu fico quieto, porque só com essa informação eu nem comecei a falar, porque logo depois veio outro, xiii, voltei ao normal. Caramba, eu pensando, o que será que está acontecendo com esse espírito? Dali ele, xiii, agora estou todo queimado. Não, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Dali a pouco, xiii, agora eu voltei ao normal. Aí o sujeito falou que ficava pequeno e voltava ao normal, e ficava queimado e voltava ao normal. Aí eu perguntei, escuta, mas você é anão? Você tem baixa estatura, né? Porque, falar se ele tem anão, a gente está declinando o gênero, vai que é anã, né? Aí precisa tomar cuidado. Mas você é uma pessoa baixa, baixinha? Não, normal. E você se vê baixinho? É. E depois volta ao normal. E esse negócio de queimado, como é que é? Às vezes eu estou todo chamuscado, todo queimado, e às vezes eu estou normal. Como eu trabalhei na CESP, eu sou engenheiro de formação, e eu conheci o fenômeno elétrico daqueles que tomam um choque de 400 mil volts.
não sei quantos amperes, tem que ser muita amperagem. Então, eu conheci um caso em que o sujeito esqueceu de tirar a aliança quando foi. Ele era um experiente técnico de energia elétrica. Ele esqueceu de tirar a aliança e entrou num cubículo de alta tensão. Ele tomou um choque, a água do corpo sublima, nosso corpo tem 75% de água, ele murcha e fica todo queimado na hora. Aí eu perguntei para o espírito, eu lembrei disso. Você tomou um choque? Eu estou sentindo choque. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ele voltou a sentir o choque que o levou à morte. Então, o que estava acontecendo com ele? Depois, conversando melhor, ele ficou grudado numa árvore com o paraquedas preso numa linha de alta tensão. Tomou um choque, grudou o corpo, grudou, achatou, ficou pequenininho e queimado. Ele queimou. Quando ele saía fora do corpo, ele se via inteirinho. Ele se via inteiro. Mas a tendência do espírito é voltar para o corpo. Quando ele voltava para o corpo, é claro que ele não via ele mesmo fora do corpo. Ele tinha que voltar, ele se via todo chamuscado e pequeno. Quando ele saía do corpo, ele olhava para ele e ele estava normal. Ele não estava entendendo isso. Muito bem, o espírito foi atendido. Ele, na hora de encaminhar, ele viu alguém que estava ali ao lado dele, conversou com ele, quis saber o que ele falou. Ele disse que iam acomodá-lo e ele ia voltar normal, porque estava na vida espiritual. Já ele teve que saber que estava desencarnado e morte não mata ninguém, só muda de lado. Ele foi bem encaminhado. Mas ao final da reunião, na hora que a gente abre para os comentários mediúnicos, esse médium levantou a mão e pediu dispensa do grupo. Eu perguntei, mas dispensa por quê? Porque eu não sou médium, eu não entendo nada disso. Eu falei uma coisa absurda aqui. Eu fui lá, levantei, fui lá cumprimentá-lo. Parabéns, agora você é médium para valer. Como assim? Se eu não entendi nada? Você não entendeu nada, mas você captou tudo que o espírito estava querendo dizer. Você não acrescentou nada seu. Era aquilo que o espírito estava sentindo. E a partir daí, ficou um médium excelente. Era médium anímico, que desenvolveu a mediunidade ao longo do tempo. Demorou 1 ano e pouco para ele sair dessa. Gigi, Obrigada, Américo. de nada, Mônica. Saudações mediúnicas, né? Saudações mediúnicas. Não, eu, com relação a esse aí, sentir o mal-estar ou uma tontura durante a aplicação do passe, é também a troca de fluidos? Peraí, quem que está trocando? Quem que está dando passe? Você ou você Eu, está recebendo? sim. Você que está dando Não, passe. dando. É sempre que Não, às acontece? vezes. Eu já Então, notei que certas pessoas dão um bocado de isso, tontura, dá. Você troca ou às vezes energia, a o pessoa não está coração bem. acelera bastante. Você troca energia com a pessoa, às vezes chega até a passar um espírito aí perto e você sente o batimento cardíaco do outro. Às vezes tem espírito junto aí também. E às vezes não gosta de que você esteja dando passe naquela pessoa que está sob a influência, sobre o assédio do espírito. Então, ele pode fazer você sentir. Mas isso é pontual, viu, Gigi? Pode continuar dando passe a vida inteira. Se não fosse pontual, se fosse sempre, bom, teríamos que examinar e observar melhor o fenômeno. Mas como é eventual, é episódico, eu nem me preocupo com o episódico. Aliás, uma vez chegou alguém no centro, Senhor Américo, eu estou vendo espírito. Ah, é? Quantas vezes você viu? Uma vez. Quando foi? Faz 2 anos. Ah, vai para casa. Não tem mediunidade nenhuma. O problema é quando o fenômeno se repete e cria problema. Não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Obrigada. Episódico. O assunto é vasto. Diga. Américo, sou eu.
Ô, Maria, Maria, tem duas. Uma foi. levantou a mão, outra abriu o microfone. Fala, Maria da Silva. Eita, ó, foi mesmo. Eu procurei a mãozinha aqui, demorou, eu disse, eu vou falá-lo. América, eu só queria trocar informações. Como aqui a gente tem muita dificuldade ao trabalho, né? Pouco trabalho também. Sim. Então, às vezes eu sinto peso, a energia, muita energia, não consigo dar conta. Aí outra, certa Mas em feita, casa? sim, aí outro dia, mas eu vou contar um episódio interessante. Eu estava muito, meio sobrecarregada. Aí eu disse, eu vou dar comida aos patinhos na lagoa. Os patinhos que tem por aqui na vizinhança. Eu peguei pão, assim, fui comprar pão, pedi para meu companheiro comprar pão e fui pro laguinho lá e comecei a jogar os pedacinhos de pão. Daqui a pouco eu já estava curada. Senti aquele energia melhorando, É. aquela troca de energia, a energia benéfica vindo para mim, e pronto, voltei do É. laguinho. Agora estou indo toda semana, eu digo, toda semana eu tenho que levar, porque eu não tenho reunião mediúnica toda semana, eu não tenho trabalho. Eu digo, eu vou levar Então, a comida para o patinho, mas é uma verdade. é, Eu quem, achei agora, encontrei essa solução e digo, nossa, como foi bom. E você é, falando sobre essa energia, né? Porque quando a gente não estuda muito, a gente acha que a culpa é do médium. Antigamente se culpava muito, né? É o médium que tem culpa, ele que tem que pensar direito, melhorar, mas não é. É uma situação que a gente absorve e a gente não pode, não tem como dar conta disso, explicar, não é? Aí toda semana agora eu compro pão. Aí meu companheiro vai, já comprou pão já para amanhã a gente levar para o patinho, né? Achei ótimo isso. que legal. É, na pandemia aconteceu o seguinte: nós tínhamos uma pessoa que começou a passar mal e me ligou, né? Aí eu perguntei o que está acontecendo. Américo, isso nunca me aconteceu, mas o que está acontecendo? Bom, a gente não pode se conversar. Então, minha irmã vem aqui em casa e traz um pão, né? Traz alguma coisa da padaria, né? Quando ela vai me passar pela grade do prédio, né? Quando eu encosto no pacote, nossa, vem uma sensação estranha, tenho vontade de vomitar. Mas você vomita? Não. Mas sai bile, pelo menos? Não, não sai nada. Mas abra a boca, parece que tem alguma coisa engasgada, não sei. Tá bom, mas e depois que ela vai embora? Ah, aí aos poucos eu volto ao normal. Caramba, o que será que está acontecendo? Excesso de fluido vital, ela produz muito fluido vital, ela tem que botar para fora. Ela tem que botar para fora. Quando tem muito fluido vital, que é o que acontece com o médium que tem revestimento quase zero no sistema nervoso, porque é médium de efeitos físicos, ele vomita pela boca o fluido vital visível para formar a cobertura do espírito que vai se materializar. Então, na pandemia, a gente não troca energia, ninguém pegava ônibus, ninguém ia levar filho na escola, ninguém ia no centro, ninguém tomava passe, ninguém dava passe. Foi acumulando. Então, dentro de casa, às vezes tem esse problema. O que eu recomendei a ela? Ó, dá passe nas suas plantas. Se tiver cachorro, dá passe no cachorro. Se tiver calopsita, dá passe no calopsita. Se tiver peixinho, dá passe no peixinho. Dá passe no marido, nos filhos. Gasta essa energia. Quando você sentir que tem excesso de energia, você precisa gastar. E aí, passou uma semana, liguei para ela. E aí, como é que tá? Fala, Maria Moraes. Américo, eu fiquei na dúvida se eu trazia essa informação aqui, mas eu acho que está dentro do contexto, porque está se falando de que o médium sente a dor física do espírito, né? Eu acho isso um pouco complicado, porque eu não sou médium ostensiva, mas eu sinto a dor física. Se alguém estiver perto de mim, isso já aconteceu várias vezes, da pessoa estar sentindo uma dor muito física, eu sinto no meu corpo a dor que o outro está sentindo. Eu falei, inclusive, com uma psicóloga junguiana há pouco tempo, e ela me disse, olha, eu falei para ela, eu não falo isso com as pessoas que eles podem achar que eu sou louca, né? Porque como é que você explica que você sente a dor do outro no seu corpo, né? Aí ela falou, não, ela falou, tem explicação, inclusive, na psicologia,
alguma coisa que dá uma ideia do que seja isso. Então, ela pôde me dar mais uns esclarecimentos. Não é sempre, graças a Deus, né? Talvez também eu evito ver pessoas machucadas. Se tiver acidente, eu corro, porque também eu não tenho resistência de ver pessoas ensanguentadas, essas coisas, né? Mas quando é uma dor física muito aguda no outro, se eu estiver por perto, eu sinto aquilo no meu corpo. E eu sempre achei isso muito estranho, né? Graças a Deus que isso não é sempre, é uma vez ou outra. É, Mas, então, essa coisa de sentir a dor, e no meu caso não é do espírito, não, eu sinto do encarnado que está perto, né? É uma coisa bem complexa, e eu não sei até que ponto tem a ver com a mediunidade, porque no meu caso não é isso, eu não sinto a dor, não é do espírito, né? É de quem está vivo, mas isso tem, essa psicóloga, ela disse que tem alguma explicação muito, assim, na psicologia, que ela ia, está me devendo um esclarecimento maior. é, Então, eu, é complicado, né? mas é isso que acontece. Por exemplo, por que que a pessoa sente, o médium que vai trabalhar, por exemplo, na segunda-feira à noite, normalmente durante a manhã, recebe a visita do espírito que vai se comunicar de noite. E às vezes se sente mal. Qual é a orientação? Quando começar a se sentir mal, para o que está fazendo, abre a página de um livro, leia com atenção, faz uma prece, peça para a mentoria aliviar aquele sintoma, né? Por que que acontece dos espíritos serem levados à casa da pessoa médium, falante, que tem reunião naquele dia à noite? Até pouco tempo atrás eu não tinha explicação para isso. Agora eu tenho. Acho que eu já contei isso no seminário para vocês. Imagine um fone de ouvido com um microfone aqui embutido, sem esse aqui, porque esse aqui tem fio, ó, tá vendo? Esse tem fio. Imagine um microfone sem fio que você queira conectar no computador para ouvir música no Spotify. O que que você faz? Você aproxima os dois e deixa. Demora um tempo para ele fazer isso. Ele vai lá, os dois precisam ter um hardware e um software chamado Bluetooth. E aí eles se conectam. Demora, a primeira vez demora. Na segunda vez, quando você abrir o computador e puser o fone de ouvido ligado, ele já conecta. A conexão já foi feita. É isso que os espíritos fazem. Pelo menos é a metáfora que eu uso. Como a conexão foi feita de manhã, o espírito fica esperando a reunião começar, o médium chegar ao centro, para eles fazerem novamente a aproximação na hora da comunicação. E aí, a conexão já foi feita antes, nós devemos ter Bluetooth também. E a conexão se faz automática, né? Então, o que pode ter acontecido? Você pode não ter mediunidade ostensiva, mas você tem essa percepção visceral. Às vezes o espírito está acidentado ali e procura alguém que possa ajudar e percebe que você tem uma aura diferente, alguma coisa diferente, ele se aproxima, então você sente a dor dele, né? É. Agora, essa do passe, às vezes quem está sentindo o problema, ou melhor, no caso da Gigi, quando ela vai dar passe, às vezes tem uma pessoa que está, um espírito que está junto com a pessoa, e é o espírito que tem o problema, e a pessoa também está sentindo isso. Então, a pessoa melhora, o espírito às vezes é atendido ou não, depende dessa conexão. A gente não sabe o que está acontecendo nessa conexão entre o paciente que vai tomar passe e o espírito que está junto com essa pessoa. Mas, às vezes, acontece da pessoa ir tomar passe uma única vez e o problema dela fica resolvido, porque os espíritos mentores atenderam aquele que estava com problema. Mas a Gigi, às vezes, acha que está sentindo o problema da pessoa encarnada a quem ela está dando passe, mas está sentindo o problema do espírito. E também pode sentir só da pessoa, né? Porque a pessoa pode não estar bem, a energia que circula nela não está boa e os nossos centros de força detectam, né? Nós trocamos energia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aliás, estou preparando uma palestra para falar disso, das trocas de energias e telas mentais. A gente o tempo todo está absorvendo imagens que a gente nem vê, nem vê. E a imagem está chegando aqui.
Eu não estou falando das televisões que estão transmitindo nesse horário para o mundo inteiro, uma quantidade enorme de emissoras de TV dos vários países. Estou falando das pessoas. As pessoas pensam, o que elas pensam são telas, elas não pensam a palavra escrita, elas não pensam a frase. Na hora de falar, elas têm que exprimir, mas a pessoa pensa em imagem, né? Se eu pedir para vocês não pensarem na maçã verde, todo mundo pensou na maçã verde imediatamente, né? Então, a gente está o tempo todo emitindo imagens. E o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala dessa troca de imagens que nós fazemos o tempo todo, né? E quando o médium sente já a presença, não tipo de manhã para fazer, né, da passagem à noite, mas já uns dias antes. Olha, normalmente, dos médiuns que a gente trabalhou, ou eles sentiam isso, porque a nossa reunião é na segunda-feira à noite, ou eles sentiam, às vezes, de noite, no domingo, ou na segunda-feira pela manhã. Eu não tenho notícias de outros dias, mas isso tem que passar, viu, Maruja? Tem que passar. Então, se você se sentir mal, ou alguém se sente mal antes, bem antes da reunião, faz isso. Abre a página de algum livro de mensagens, lê com atenção, pausadamente, pensando na mensagem, pede ajuda dos amigos espirituais numa prece, e eles vão ajudar. Eles vão ajudar. Mas eu não tenho notícias de que é com muita antecedência, porque muita antecedência é problemática, né? Você pode se sentir mal. Agora, se for passageiro, né? Se você sente uma vez mal, é sinal que a conexão já foi feita, não importa se a reunião é daqui 2, 3 dias. A conexão está feita. Esse nosso Bluetooth aí funciona. E é a primeira vez que alguém me diz que sente isso antes. Agora, isso pode acontecer também porque às vezes a gente cria algum problema com algum familiar, tem alguma discussão, e nós atraímos espíritos. Não tem nada a ver com a reunião mediúnica. A gente atrai, né? Se eu tiver uma encrenca aqui com a minha esposa, esses espíritos que ficam nos vigiando, como diz Paulo de Tarso, nós temos uma nuvem de testemunhas nos observando, né? Então, nós estamos sendo vigiados. Quem faz o bem, fica vigiado. Por quê? Não querem que a gente faça bem. Hum. Vamos lá? Então vamos. Ainda falta 24 minutos. Compartilhar com vocês. Bem, se a mediunidade é dada a qualquer pessoa, assim como a visão, a audição, a palavra, o olfato, então a mediunidade não depende da moral. O que que depende da moral? E aí o Kardec vai falar na segunda frase do primeiro item ou da primeira do primeiro item do item 226, né? Por isso que está a hashtag 1 aí. Na segunda frase que ele fala isso. Quanto ao uso da mediunidade, aí sim, o uso pode ser bom ou mal, ou seja, por isso que o Emmanuel escreveu aquela frase. Não é a mediunidade que é importante, é o uso que a gente faz dela que é importante. E isso depende das qualidades do médium. Por quê? Porque o médium vai atrair ou bons ou maus espíritos para ele. Então, nós estamos sujeitos a isso, né? Então, quem desenvolve a mediunidade, não desenvolve mediunidade só para atender mentor. Aliás, normalmente, os trabalhos mediúnicos são para atender espíritos necessitados, né? Nós não estamos aqui tentando ter médiuns para refazer a obra de Kardec. Então, tem muita coisa já deixada pelos espíritos através de Kardec, de Chico Xavier. Tão cedo a gente não precisa de novidade. Mas eu acho, por exemplo, que o Emmanuel, estando reencarnado, quando ele aparecer no cenário espírita,
ele deve ser um médium muito bom, deve trazer aí muita informação nova, né? Vamos aguardar. Bom, então aqui tem uma metáfora. Eu não gosto muito dessa metáfora, mas eu não encontrei desenho melhor, então vai essa mesmo. Lá nesse mesmo item, o Kardec vai escrever, na terceira frase, as qualidades morais do médium exercem influência fundamental. Opa, peraí, então tem uma influência aí, o médium tem uma influência com a sua qualidade moral sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por ele. Então, disso ninguém escapa. Tem mediunidade? Tem. Então, toma cuidado que a qualidade moral, essa sim exerce influência. Então, a mediunidade não depende da qualidade moral do médium. Tem médium que é moralmente atrasado em relação a outros, que são mais evoluídos, mas não depende da qualidade moral ter mediunidade. Por quê? Basta ter uma pineal mais cristalizável, que ela cristaliza antes de abrir os cristais da pineal, quando ela murcha na puberdade, é que abrem o canal mediúnico. Cada cristal é responsável por várias frequências. O cristal tem a possibilidade de emitir frequências. Aliás, eu não sei se vocês sabem disso. Qualquer transmissor, a Rádio Boa Nova, por exemplo. A Rádio Boa Nova, no cerne do transmissor da rádio, tem o cristal que oscila na frequência de 450, mais ou menos 5 kHz. É um cristal. Só que ele só emite uma frequência, que é a portadora, a frequência portadora que leva a informação na onda portadora. Então, várias pessoas falam com frequências diferentes e usam a onda portadora desse cristal transmissor. Então, vejam, quanto mais cristais na pineal, mais possibilidades de comunicação a gente tem, mais espíritos a gente pode receber. Por quê? Porque o espectro de frequências do nosso pensamento é infinito. Sim. E certamente ele vai ter dificuldade de se comunicar por um médium de qualidades morais duvidosas, né, ou difíceis. Então estou falando de espírito superior, né? Agora, espíritos necessitados se comunicam com facilidade. Muito bem, então, qual é a ideia? Então, aqui está a outra tomada, tá vendo? A tomada que é o espírito que a gente atrai. A natureza da energia que ele traz depende da tomada, né? Então, tem espírito que não consegue conexão com essa tomada aqui. E tem espírito que consegue conexão. Não é uma imagem boa, mas eu fiz isso aqui. Então, a moralidade que está envolvida no uso da mediunidade. No uso, só na hora de usar. Então, nós podemos usar para o bem e para o mal e atrairmos espíritos para o bem e para o mal também. E aqui tem uma explicação agora a respeito do propósito da humanidade, do propósito da mediunidade na humanidade, que é muito interessante a gente analisar isso aqui. Então, quem é médium vai ter serviço para chuchu, e daqui a pouco eu vou explicar. Nesse mesmo item, o Kardec vai escrever lá, exatamente no item 5 do item 226, na frase 5, né? Ele vai dizer o seguinte: a faculdade mediúnica não foi dada ao homem somente para a correção de uma ou duas pessoas. Primeiro, para a correção dele mesmo, é claro, mas da humanidade. Você vai dizer assim, mas quanto da humanidade conhece doutrina espírita? Vamos fazer essa conta? Fazer junto essa conta? Então vamos. Eu pus aí espíritas no Brasil, EB,
simpatizantes do Espiritismo no Brasil, SB, população do Brasil, PB, população mundial, PM. Américo, o que você quer dizer com isso? Bem, então vamos lá. Espíritas no Brasil, segundo o censo, acho que 2019, 2018, era em torno de 4 milhões. Bom, é muito, né? 4 milhões de espíritos no Brasil. Né? E simpatizantes? Há uma estimativa que o número de simpatizantes é coisa de 7 e poucas vezes maior. Eu chutei aqui 30 milhões. Nossa, é muito, né, Américo? Vamos ver. Então, vamos lá. População brasileira, 215 milhões. Quanto representa cada um? Vamos fazer antes com a população mundial. Nós temos já chegamos a 8 bilhões aí, tá? Muito bem, agora vamos fazer as contas, né, do que é muito, do que é pouco. Né? Espíritas no Brasil, se eu dividir o 4 milhões pela população brasileira, que é 215 milhões, vai dar 1,8. É pouco, é muito? É quase nada. Se usarmos os simpatizantes, melhora um pouquinho, 13,9. Mas não é suficiente, porque uma coisa é simpatia, né? Outra coisa é conhecer doutrina. Mesmo entre os 4 milhões que são espíritas, tem gente que está começando, não tem conhecimento doutrinário suficiente. Então, agora vamos fazer a conta com a população mundial. Quantos espíritas tem no Brasil? 4 milhões. Dividido por 8 bilhões, dá 0,05%. Isso não é quase nada, é nada praticamente. Né? Nós não estamos fazendo verão aqui. Nós não estamos conseguindo fazer verão aqui com esse 0,05%, que não dá nenhuma andorinha. E se juntar a população de simpatizantes, melhora um bocadinho, mas está na ordem do 0, ainda. Ou seja, depois que eu mostrar a frase para vocês, vocês vão perceber o que ainda nos espera de trabalho. Nós estamos só ensaiando na área mediúnica. Os tempos são chegados, capítulo 18 da Gênese. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina para secundar o movimento de regeneração, que nem começou, vai começar daqui para frente um pouquinho. Né? Então, nas próximas encarnações, nós teremos uma mediunidade mais aprimorada, esse foi só um ensaio, né? Nós vamos poder ajudar mais gente. Né? Algum comentário? Américo, é um comentário sobre aquela parte da condição moral do médium e a qualidade dos espíritos que ele recebe. Sim. Esse aí é há um bocado de questionamento e fica parecendo que os médios que recebem só espíritos vingativos e sofredores ou suicidas, que eles estão na mesma faixa dos vingadores e então eu gostaria que você falasse um bocadinho sobre isso, esclarecendo. Pergunta Porque Dona difícil, hein, Ivone, Gigi? por exemplo, Dona Ivone do Amaral recebia dos suicídios a Vitor Hugo e Chopin e etc e tal. Legal, legal. Foi muito boa a pergunta. Né? Então, você deu um exemplo ótimo, né? A Ivone, eu conheci a Ivone pessoalmente, eu estive com ela 2 vezes. Ela morava nessa época, nos anos 70, ela morava num subúrbio do Rio de Janeiro, e eu estive lá em 1970, exatamente em 1970, com um amigo que me levou ao Espiritismo. Eu a conheci, mas depois eu fui conhecê-la. Aliás, eu fui visitá-la numa outra vez e aí eu já tinha mais perguntas para fazer para ela. E é interessante porque ela era amiga de um monte de obsessor, porque ela tinha sonambulismo lúcido, e tanto que o livro dos médiuns, ele não foi psicografado, aliás, o livro Memórias no Suicida não foi psicografado. Não tem lá psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Não tem. O que aconteceu? O
Camilo Castelo Branco, que no livro está lá como Camilo Cândido Botelho, a levava e passava painéis daquela vida anterior, porque está tudo registrado, tudo que nós fizemos está registrado, e passava essas imagens para ela. Ela guardava essas imagens, ela tinha sonambulismo lúcido. Diz ela na introdução do livro Memórias no Suicida, que ela era capaz de lembrar de uma camada de pó no móvel, de tão lúcida que ela era, e do esvoaçar de uma cortina. Logo na introdução do livro do Memórias no Suicida. E ela então escrevia aquilo que ela lia, aquilo que ela observava. Depois o Camilo deixou numa situação, ele termina o livro em 1926 e ele tem que encarnar rapidinho. Aliás, essa informação no último capítulo. Ele ficou sem amigos na vida espiritual, os amigos foram todos encarnando, quem chegava era novo, ele não conhecia. Aí ele decidiu reencarnar também. Ele sabia que ia ter problema na reencarnação, porque era um suicida. E ela recebia, além dos livros, ela tinha muito serviço durante a noite de esclarecimento. Ela esclarecia espíritos desdobrada, conversava. E tinha obsessor que era fãzoco dela. E ela perguntar para ela o que ele fazia, o que ele podia fazer. Ela nos contava isso. Isso também tem em livro, ela conta alguma coisa. Ela tinha um monte de amigo que era obsessor. Mas então, Ela fala isso no Devasando no a Devassando, Mediunidade. Yeah. Ela conta Devassando o Devasando a Invisível. Mediunidade. Yeah. Ela fala isso Das zonas no trevosas que Devassando. ela ia lá. Exatamente. Ela ia lá conversar com a turma e alguns se tornaram amigos dela. É ótimo esse livro, é demais. Faz tempo que eu li, não lembro de muita coisa. Mas é nesse livro que ela fala isso. Da lembrança da camada de pó do esvoaçar da cortina no Memórias do Suicida. Bom, então, realmente isso que você perguntou é difícil explicar, né? Então, é porque provavelmente na pineal tem cristais que captam sinais de frequência mais elevados e menos elevados, né? Então, normalmente os médiuns que nós temos na atualidade, pelo menos lá na nossa casa, é para receber espírito sofredor mesmo, né? Porque os cristais, quando a pineal murcha, eles se dividem em pequenos pedaços, e cada pedaço significa uma frequência. Então, quando o sujeito tem que receber, que nem o Chico, desde sofredor, porque o Chico também recebia sofredor, até Joana de Ângeles, não, Joana é o Divaldo, mas o Bezerra, o Emmanuel, e os poetas, né? Humberto de Campos e tal. Bom, aí ele tem que ter cristais daquela frequência na faixa de frequência desses espíritos. Então, ele tinha um amplo espectro, o Chico, um amplo espectro de espíritos necessitados, minimamente, né, até obsessores, né, e até espíritos mais elevados, né? Ele tinha isso na pineal. Isso está no programa de trabalho. Agora, normalmente, a gente não recebe Castro Alves na reunião mediúnica lá do Mãos Unidas, nem Humberto de Campos, nem Bezerra de Menezes, muito menos. A gente recebe sofredor mesmo. Quando muito tem uma comunicação de mentoria no início e no fim, né? Então, isso tem a ver com a quantidade de cristais que ao murchar a pineal produz. Então, eu imagino que a pineal do Chico era super cristalizada, cheia de cristais. Ele recebia. Não. Mesmo a gente querendo ser Chico Xavier, não consegue, porque a gente não tem uma pineal capaz de captar frequências muito diferentes, né? Aliás, ele captava estilo, um negócio dificílimo, né? E o livro dos médiuns fala isso. Para você captar
o estilo, por exemplo, do Paeta, ele não diz isso, mas ele diz assim, o Kardec, que para você receber uma informação, ela precisa estar arquivada na pessoa, senão ela tem que desenhar a informação. Ele dá esse exemplo, né? Ele dá um exemplo interessante, por exemplo, se o médium vai receber um espírito que escreve em alemão, ele está falando da psicografia, mas a gente pode falar de psicofonia também. Bom, se o médium conhece o alemão, aí é mamão com açúcar, como diz, né? Ele conhece a língua do espírito, o espírito fala, porque o arquivo está lá, o sujeito fala alemão. Bom, mas se o médium não fala alemão, o que pode acontecer? Pode acontecer que ele tenha vivido na Alemanha. Se ele viveu na Alemanha, ele falou alemão uma época. Aí ele vai conseguir fazer isso também. Só que o espírito vai ter que formular frase a frase. Ele vai ter que montar a frase antes dele se comunicar, ou por psicografia ou psicofonia. E se o espírito nunca teve experiências com a língua alemã, ele vai ter que desenhar a letra. E ainda bem que o alemão tem as mesmas letras que nós temos no nosso alfabeto, né? Eu me lembro de ter tido uma experiência dessas muito interessantes no Mãos Unidas. A minha cunhada era uma das médiuns do grupo. Minha concunhada, irmã da Mara, irmã da minha esposa. E um dia ela começou a falar alemão. Ela cumprimentou em alemão e falou coisa que eu também não entendi, mas eu percebi que era de língua alemã. E eu estava ocupado em atender um outro espírito, eu designei um xará meu, que até hoje trabalha conosco, chama Américo também, né? Por falta de um, tem dois na reunião. Por falta de um Américo, tem dois. E aí eu designei o xará para atender. Eu fiz o sinal para ele levantar e atender a minha concunhada. E ele falou alemão com ela. Eu falei, nossa, que coisa é essa? Que maluquice é essa? Minha cunhada nunca esteve na Alemanha, nunca falou alemão, mas ela deve ter vivido na Alemanha em algum instante, ou em um país em que a língua é semelhante, aí, perto de onde vocês estão. E o xará trabalhou numa empresa alemã, e eu não sabia. E ele falou em alemão com o espírito. Olha só. E os mentores certamente sabiam disso, porque nenhum outro esclarecedor sabia falar alemão. E, e justamente quando ele estava livre, porque a gente alterna, né, em ordem, quem vai fazer o próximo atendimento, a gente sempre alterna. E aí foi ele que foi falar com o espírito. Não foi uma comunicação demorada, foi uma coisa rápida, o espírito foi atendido rapidamente. Mas é isso que o Kardec explica lá no livro dos médiuns, quando a gente precisa ter o arquivo, né? O Chico tinha uma antena maravilhosa que captava tudo isso, mas se ele não tiver um domínio, por exemplo, da poesia, ele não consegue fazer um verso. Alguém já tentou fazer um verso aí? Tenta fazer um verso. Um sonetinho, 4 linhas, ó, em verso. 4 linhas em verso, só isso. É complicadíssimo, tem que ter habilidade para fazer isso. A informação precisa estar no espírito, senão é que nem procurar arquivo, né? Se o arquivo não está no SSD agora, né? Ou no HD, no hard disk, você não acha, não está lá o arquivo, vai achar como? E nós somos um arquivo, todas as nossas experiências estão arquivadas em nós, com imagem, som, movimento e sentimento. Todos os nossos arquivos têm isso, estão dentro de nós. Não sei como é que é isso, mas estão arquivados. Tanto é que é possível fazer um espírito lembrar de uma vida passada, exatamente porque a vida dele está gravada lá. Não uma, todas as que ele teve, né? Três minutos para vocês. Américo, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, inclusive para o grupo. Você disse que essa palestra de hoje faz parte do seminário nos domínios da mediunidade. É isso? Não. Ela faz parte desse título que eu dei aqui, Formação e Manutenção de Grupos Mediúnicos. Tá. E esse O Domínios da seminário... Mediunidade é outro seminário.
Ah, sim. É um seminário de quantas Ó, horas? eu vou mostrar para você a tela geral e E não está aí, pronta ainda, porque ela está em elaboração, uhum, porque tem que pensar muita coisa, tem que ter muita contribuição. Felizmente, no primeiro semestre desse ano, a USE me deu essa chance de reunir mais dirigentes do que médiums, porque normalmente sempre aparece médium também, mas é chato falar de problemas de direção mediúnica com a presença dos tarefeiros. É que na uhum, pandemia, alguns companheiros acabaram desencarnando e eles tinham que fazer alguma coisa para substituir, né? Então disseram, olha, eu sou trabalhador, mas provavelmente eu vou ter que assumir o grupo quando nós voltarmos. E aí muitos voltaram esse ano, e estavam precisando de ajuda, então me pediram para fazer um seminário para ajudar a formação. Então, o título do seminário, esse seminário, é Formação e Manutenção de Grupos Mediúnicos. Eu vou mostrar a tela, é uma tela que dá para fazer com PowerPoint, que é muito interessante, eu não sei se vocês já fizeram. É uma tela, vou mostrar aqui para vocês. Essa tela aqui, ó. Ó, é uma sessão resumo. Então, quando eu apresento aqui em tela cheia, o que acontece? Eu vejo os módulos todos. Então, eu estou uhum, usando esse módulo aqui, mas eu posso ir para esse aqui, falar de obsessão. Ou posso falar de regulamento interno, clicando aqui, porque eu vou para uma outra sequência de slides. Aí eu uhum. passo aquela sequência de slides dessa fase e acabo voltando para outro. Aqui não voltou certo, hein? Aqui voltou errado. Mas, enfim, é uma página que distribui as informações Uhum. num grupo. Então, você seleciona. Como é que faz isso? Vocês estão vendo aqui? É, inserir. Tá vendo? Sim, Então, aham, você tem vários blocos, mas tudo junto, um slide atrás do outro. Só que do slide 1 ao slide 10 é um assunto. Do 11 ao 20 é outro assunto. Então, o que você faz? Você vem aqui no link e, ó, tá vendo aqui? Você uhum, marca o slide e aí ele vira um quadradinho aqui, ó. Esse slide, que uhum, é o 11 aqui, tá vendo? Ele é um quadradinho, ele é o primeiro quadradinho aqui dessa tela regular. Então, quando uhum, você faz o seminário, você clica no quadradinho e desloca para lá. Por que eu tive que fazer isso? Porque às vezes me pedem para falar de influência moral dos médiuns, ou influência moral do médium. E às vezes me pedem para falar de formação. Como é que prepara um grupo novo? Então, tem informações em blocos diferentes. uhum. Então, eu vou fornecer para vocês os slides que eu usei hoje dessa influência moral do médium, tá? Certo. Eu estou perguntando, porque se for de interesse dos que estão aqui presentes hoje, mas antes disso eu tenho uma pergunta. Então, esse seminário que você está preparando, duas perguntas, aliás. É dirigido para os dirigentes e ele pode ser, e ele é presencial e pode ser online também. Eu só estou fazendo online atualmente. Ah, tá, maravilha, isso já nos ajuda. Então, Então, ele está em é, formação porque são vários blocos, né? Tem o curso de passe que não está aqui, mas eu tenho o curso de passe estruturado. uhum, Está uhum, cheio de bloquinho. Eu estou juntando os bloquinhos numa palestra única. Dependendo daquilo que me pedem, eu já tenho tudo pronto. É claro que eu sim, sempre reviso, né? Porque sempre tem uma uhum, frase nova para colocar, uma outra para tirar. uhum. Segunda pergunta. Sim, sim, porque se esse seminário seria só então só para os dirigentes, não seria para todos. No nosso É, caso aqui, que a gente é, aqui estamos todos juntos, né? eu posso até fazer, mas às vezes pode não interessar para uma pessoa que quer Certo, trabalhar só, não quer tá. dirigir coisa nenhuma, né? Então, o que para não tomar tempo, depois a gente vamos nos reunir e Tudo ver o bem. interesse dos grupos todos aqui, porque eu acho um tema super interessante, né? Formação de grupo mediúnico, porque a gente tem muita, já vai captando informações de um seminário e de outro, mas se tem algo que é concreto, dirigido para esse tema, eu acho que é bastante interessante para nós aqui. É. Aí a gente poderia, se realmente todos estiverem interessados, eu não sei se
dependendo do horário, não sei, o pessoal às vezes quer sair no horário que foi marcado, né? Mas a gente pode fazer isso no primeiro semestre do ano que vem, né? Tipo assim, a partir de Podemos, fevereiro, né? podemos, podemos Mas fazer não sei se qualquer alguém coisa. dos dirigentes aqui presentes querem se manifestar ou... Depois Eu vocês acho vêm lá, acho porque uma é uma ótima coisa que ideia. precisa saber, né? Eu acho que precisa, porque É, tem essa questão dirigente que do... não sabe nada e vai ter que assumir a reunião. e esse O que eu regulamento eu achei bem faço? interessante, né? É. E tem gente querendo perguntar como é que dirige uma reunião. Mas tem que pensar em tudo, tem que pensar num monte de coisa, é um problema sistêmico, né? Uhum. E eu comecei a Então, pensar nisso, né? Claro que eu não tenho toda a experiência do mundo, eu não tenho, mas eu gostei muito porque tinha muito dirigente que me ensinou muita coisa. Por quê? é, Porque eles tiveram problemas e contaram problemas que eu não tive. Eu não posso contar, uhum. dar uma opinião de assuntos que eu não vivi, não existe isso aí, né? Mas Eu eu, acho, aqui, licença, eu acho esse assunto muito interessante, tanto para saber, tanto para aqueles que vão dirigir, como para aqueles que são dirigidos, porque há toda uma interação. Então, realmente é muito oportuno isso, esse tipo de assunto ser dado, né? Ser é, estudado. tem alguns inconvenientes, por exemplo, mas acho que eu posso falar aqui problemas. E eu tive esse problema. O Kardec alerta no livro dos Médiuns. E quando eu descobri isso, eu fiquei feliz, porque eu incluí no seminário. O, o, eu vou até mostrar, porque vale a pena. O Kardec realmente. Eu vou achar aqui, antes de mostrar para vocês. Espera aí. Eu não sei em que bloco tá. Kardec é o nosso mestre, né? É o mestre, é o É, mestre. E ele é a passou por base de isso. tudo, né? É, ele passou por isso. E ele avisa. Ah, meu Deus. Isso aqui está gigantesco, então estou tendo dificuldade de achar aqui. Mas enquanto Mas isso, basicamente ele diz o seguinte, não, quer dizer, a gente conclui o que ele quis dizer. Eu fiz uma frase mais curta. Não se elogia médium. E aí ele fala, ele várias vezes fez elogio com o propósito de impulsionar o médium para dava o contrário. O médium ficava vaidoso. Então não se elogia médium. Hum, Você É, elogia o grupo quando o grupo faz um bom trabalho. Então, não faltou ninguém? Parabéns ao grupo, estão todos aqui, muito bem, a reunião correu rápido, todo mundo estava sintonizado, não demorou, acabava uma comunicação, começava outra, os esclarecedores foram felizes, aí elogia o grupo o coletivo, né? coletivo. o Américo, você está lembrado, você tá lembrado por obséquio, qual é o item que Kardec fala isso, porque eu também sei, já dei uma estudada nisso e é muito perfeito isso, né? Porque sem é, querer o médium se envaidece, né? vai É. dar. Eu participei de reunião mediúnica, eu nunca vi ninguém me elogiar, muito pelo contrário, chamava atenção, não dê passividade, você deu É, cinco mas chamar passividade atenção é hoje, um problema é, também. Então, o chamava que que eu atenção. aprendi? Eu tenho que chamar atenção no curso e no Isso, treinamento que a gente fazia de um ano. A gente nunca pôs médium na mesa sem treinamento, porque a gente não percebe se a pessoa aprendeu ou não, só quando você faz o exercício. E enquanto está na fase de exercício, a gente fazia um ano de treinamento mediúnico para esclarecedor, para médium passista e para médium falante. E aí aparecem os erros. Mas aí você fala, tudo bem, quando você dá o lugar definitivo para o médium, quando chamar a atenção, ele não é mais aluno. é. Agora, Américo, essa correção que você está falando, é muito oportuno isso aí. O chamar atenção seria na avaliação após a reunião mediúnica. Como é que você vê esse aspecto? Isso é dificílimo fazer. Eu tenho muita dificuldade de É, chamar a atenção. muito difícil. Então, eu faço o seguinte: quando eu erro, eu comento o meu erro com todo mundo. Isso. Você centraliza em você.
Isso, É. exatamente. Como exemplozinho Tem importante. vários micos que eu coloquei aqui no seminário falando com os espíritos que não são meus. Eu Eu tenho os sei. meus micos também, É. mas tem dos outros também. Então eu coloco como sendo meu. Como já faz muito tempo que eu montei o seminário, eles nem lembram. Acho que eles nem lembram. Eu dou uma disfarçada. Então eu falo do mico, né? E tem um monte de mico. O mais recente, acho que vocês não viram esse mico, porque esse mico eu fiz o seminário com vocês em 2022, 21, né? O seminário. 21, O, foi o 21. último mico aconteceu em março desse ano. Oh, Chegou um espírito lá com dor no braço. Tô, tô cansado de saber que dor se trata fluidicamente, não precisa passar pomada, não precisa engessar, né? Não precisa fazer nada. É passar a ação fluídica, né? Aí eu esqueci e Muito falei louco. assim, nós congelou? Voltou? estou te ouvindo, normal? Normal? Sim. Então tá bom. Alguém falou congelou aí, achei que era eu. Mas aí eu falei para o espírito assim, nós vamos aplicar uma energia para melhorar a sua dor. Acho que o cara era eletricista, ele ficou preocupado, mas é 220? E eu não sabia o que responder para ele. Eu fiquei assim, sem chão, né? Porque eu não esperava essa pergunta, né? Não, não é 220, nada, que isso. É um outro tipo de energia. Então eu já não aplico mais energia, porque vai que o sujeito é eletricista. Eu digo, ó, nós vamos aplicar fluidos. Ah, o que é fluido? É uma coisa diferente que você vai sentir e você presta só atenção para você sentir que a dor passa ou não. Você que vai dizer se a dor passou ou não. Mas esse espírito era lúcido demais. 220. Então é um mico da energia, ou o mico do 220, né? O cara ficou preocupado, você vai aplicar energia aqui, vai me dar um choque aqui. É. Ô, ô, Américo, já me contaram sobre uma ocasião do dirigente ter dúvida entre a psicografia do médium, E, ficar olhando a psicografia de um e de outro. Aí meu Deus do céu. o médium parece que ficou constrangido. Pô, eu acho que o dirigente não sabia se era, pelo que me contaram, se era mesmo uma psicografia ou não, porque era de uma forma diferente a mensagem. Isso. Então, lá no Mãos Unidas, eu tomei uma decisão. Por quê? Porque uma vez apareceu um médium lá. Ah, eu sou médium, sou médium. Ah, tá bom, então frequente aqui as nossas reuniões, vê se você consegue afinidade com o grupo. Você gosta do grupo, porque tem gente que vai no centro espírita uma primeira vez e acha horrível aquele centro. Por quê? Porque a energia não bate, né? Uhum, A gente costuma dizer que a energia do santo não bate. uhum. O caldo fluídico é uma mistura dos espíritos que trabalham na casa com os frequentadores e com os trabalhadores da casa. É um caldo fluídico. E às vezes a pessoa não se sente bem naquele caldo de fluidos e procura outra casa. Mas esse cara acho que até gostou lá do caldinho fluídico do Mãos Unidas. Aí um dia ele me aparece com um maço de papel assim. O que é isso? Ah, isso aqui são as minhas psicografias. Eu trouxe para o senhor examinar. Escuta, negócio desse tamanho. Eu decidi se isso é bom ou não. Procure a editora mais próxima. Eu não vou ver isso, não. Tanto que eu não desenvolvo psicografia no Mãos Unidas, porque eu não quero ter esse trabalho, isso é complicadíssimo. Nós não temos nem aquela psicografia de gente que desencarnou que dá notícia para quem fica, porque isso é complicado. Eu não quero essa atribuição, não. Hum, Eu passo a bola. Quando perguntam, vocês têm psicografia lá no Mãos Unidas? Nem vai ter. Não tem, nem vai ter, porque eu não quero ter que administrar isso. Primeiro, eu não vou receber nada
para acrescentar na doutrina. Tem tanto livro, só o Chico já tem 544 livros publicados. Vide site da editora Vinha de Luz, tem os 544 lá, títulos, que ano que foi lançado, quem foi o espírito que escreveu. Eu vou administrar coisa que vem para ilustrar, já tem um monte de ilustração, e Chico Xavier é Chico Xavier. Agora, eu não quero administrar isso, não. Eu não tenho experiência com psicografia, não tenho. Porque eu acho que a pessoa tem que ter muita habilidade em reconhecer a mensagem, né? Porque, pelo que me contaram, eram mensagens. Então, o médico meio ali psicografando, o outro também, e aí falaram, o dirigente ficou assim, levantou suspeita. Aí o próprio médico ficou desconfortável. Assim, mas será que ele tem experiência para saber se o que eu estou fazendo é psicografia ou não? A minha mensagem, eu estou acostumada a psicografar. E aí? É uma coisa difícil, né? Dificílimo isso. E aí entra o melindre, né? Não, a chance de melindrar é violenta. Eu não quero ter esse problema, não. O Mãos Unidas tem um monte de reunião mediúnica, mas para atender espíritos necessitados, né? Então, nem as preocupações... Eu não cheguei nas preocupações kardecianas aqui, porque o Kardec fala, nos itens seguintes, que a gente nem acabou chegando lá, exatamente do cuidado que tem que ter para receber informação de espíritos, porque na época que ele escreveu o livro dos médiuns, ele estava descobrindo como é que funcionava o mundo espiritual. Então ele estava precisando preparar médiuns para isso, mas nós não precisamos fazer isso, a gente prepara médium para atender espírito necessitado. Não quero ter esse trabalho de receber mensagens, livros psicografados, quero isso não. Gostei dessa colocação sua, Américo, porque realmente literatura espírita é suficiente para a gente trabalhar. Temos de médios íntegros, né? Isso, E a codificação, né? Sim, agora, espíritos sofredores, tem muitos necessitando de ajuda, então vamos nos concentrar em fazer o nosso trabalho nessa área, né? Ajudar quem está precisando e usufruir do que já tem escrito aí para a gente. Aqui, o trecho que você trouxe para a gente hoje, o tópico, né? O capítulo 20, meu Deus, quanta coisa tem aqui para a gente. Destrinchar, né? Coisas para destrinchar, né, Maria? Tantas coisas. Mesmo. Tá certo. Oi, Américo, o tempo é assim mesmo. Quando você está com a gente, passa voando, né? Mas vamos ver, nós vamos ver essa questão, esse ponto aí, Américo, desse seminário aí, que eu acho que é bastante interessante para nós aqui. Isso, né, provavelmente lá no primeiro semestre do ano que vem. Então, nós vamos nos organizar aqui, tá bom? E depois a gente volta a falar com você. Sim, sem problemas. Por hoje, muitíssimo obrigada, né? Gratos aqui em nome de todos, né, que estamos aqui tentando aprender um pouco mais, captar mais informações, porque a gente sabe que essa é uma área do espiritismo que é bastante delicada para todos nós, né? Mas devagarzinho, né? Todo mundo está fazendo o seu melhor e olha, você já acrescenta aí na sua bio, viu? É cooperador do movimento espírita holandês. A gente está autorizado, viu? A Maria da Silva já me levou para a França, já me levou para Portugal, o Orson me levou aí para vocês. Américo, foi muito oportuno, Américo, esse encontro. A gente você faz parte da família aqui da gente. Muito bom. Américo, você gostou do caldinho aqui, viu? Eu gostei do caldinho fluídico. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Acerta com ele mesmo, Maria, para o primeiro semestre. Uma maravilha. Um abraço. Isso aí já é o programa. Você faz parte do programa. Você combinou lá em cima que você viria cuidar de um grupo. Mas esse seminário dos domínios da mediunidade também tá bem interessante, né? Pode pôr na fila também. Porque vai todos os grupos ali dentro. Anotado realmente seminário nos domínios da mediunidade. Mas tudo bem. Américo, você não está pronto com a gente, não. Ano que vem tem muito trabalho aqui com a gente.
Espero que você Vai ser aceite. uma honra, vai ser uma Tá honra, uma certo. alegria estar com Então, vocês. tá Ô, certo, Maria, Américo. depois eu te mando o item ou mando para você e para Maria Moraes, mando o item que o Kardec falou para tomar cuidado com elogio, tá? Uma das duas pode Eu enviar, pego com tá a bom. Maria, então. Eu pego Eu com a estou Maria. precisando. Você distribui aí, vocês distribuem aí. Vocês devem ter um grupo com todo mundo, aí vocês É distribuem aí. isso mesmo. Pode Quero enviar saber para uma das sim. duas, sem problema não. Mas foi Eu acho que é interessante que... no. Diga, Desculpa. fala, Rodrigo. Eu acho que é no livro dos médiuns, no É livro capítulo dos médiuns, é livro dos 31, médiuns. É. item 12, que é uma Já mensagem achou. da Joana d'Arc, que ela fala justamente sobre isso, que é um dos maiores escolhos da Da mediunidade, é os mediunidade. elogios. Né? É. Mas o próprio Kardec, ele diz que ele fez elogios para uma pessoa e se deu mal. Então ele alertou lá. E eu passei por isso. Acho que essa experiência é interessante contar para vocês. O grupo que começou em 1980 e foi até 1993, nós ficamos... Peraí, não, 2013. Até 2013. Nós ficamos 34 anos, 33 anos com um grupo, 34 anos com um grupo. E ainda no começo, na formação, eu recebi lá, eu já tinha 2 esclarecedores além de mim que dirigia. E recebi uma esclarecedora que trabalhava com processamento de dados. Ela era analista de sistemas. E naquela época o centro estava começando, eu não tinha um treinamento para esclarecedor. Não tinha. Então estava experimentando esclarecedores. Teve gente lá que fez a primeira experiência, não quero saber mais disso, não quero ser esclarecedor, não. Coloca dando passe. Tá bom. Aí chegou essa analista de sistemas e não tinha mediunidade ostensiva, não tinha feito curso de passe eu já tinha nessa época, mas não tinha esclarecedor. Aí eu falei, bom, vou te chamar, a hora que acontecer aí uma comunicação, eu te chamo e você vai atender. E eu fiquei encantado com o jeito dela falar, porque um analista de sistemas, ele tem que entender o processo. Então, ele vai no escritório e vê a folhinha de papel X, ela passa pela mesa tal naquela época, pela mesa Y, Z, para depois disparar um outro processo. Então, o analista tem que entender como é que funciona aquele item, só aquele item. Depois ele pega um outro item para ver como é que funciona, para fazer um programa de computador. Ela trabalhava com grande porte, para fazer um programa que contemplasse tudo. Ninguém acerta da primeira vez um programa desse que vai automatizar alguma coisa. E eu fiquei encantado. Na primeira vez, ela perguntava antes de falar para o espírito o que estava acontecendo. Ela queria entender para depois auxiliar. Nossa, eu fiz um elogio. Na semana seguinte, uma outra esclarecedora não apareceu mais. Ficou com ciúme. Não se elogia médium de jeito nenhum, nem dirigente. Concordo mesmo. É Porque um até problema. incita até a competição, né? É muito É perigoso. perigosíssimo. Muito Mas eu achei perigoso. interessante, porque anos depois é que eu fui achar isso no Livro dos Médiuns. Porque a gente lê lá o livro. Eu li o Livro dos Médiuns. Estudar. E mais de uma vez, para você pegar os detalhes, né? E eu vi que ele falou isso, eu fiquei encantado. Nossa, se eu soubesse, se eu tivesse lido direito, eu não tinha passado por esse perrengue. Tá ditado, né? Tem que ler não sei quantas vezes. Américo, sem elogiar, a gente precisa estudar, aprender, conversar com quem tem experiência, que passa mesmo, já viveu, vivenciou, passa para a gente o resultado. Eu acho isso muito positivo. Eu não tenho toda a experiência do mundo, por isso que vocês têm que juntar. De vez em quando convido o Orson, depois convido o Haroldo Dutra Dias, convido o Arthur Valadares, o Rosifeu Andolfato. Cada um tem uma experiência numa área, né? Cada um traz a sua contribuição, né? É uma troca de experiências, né? É importante. Mas obrigado, viu, Rodrigo, por estar referendando aquilo que eu falei. Mas eu vou mandar depois a frase que o Kardec
Escreve, é Do ótima a frase capítulo, dele. do capítulo e o item. Isso. O que Obrigada, eu vi que tem uma outra, eu acho que é esse daí, que é justamente nesse capítulo da influência moral do médium, no item Isso, é nesse capítulo. 228, Isso, que ele fala: mais de uma vez tivemos motivo de deplorar isso. elogios que dispensamos a alguns médiums com o intuito de os animar. Mais de uma vez, ele errou Obrigado. várias vezes até aprender. Mas compartilhou com a gente. E compartilhou, foi importantíssimo ele escrever isso. É porque o ser Mas é humano isso ainda mesmo. não é Rodrigo foi na educado música. para colaborar no sistema de colaboração, de cooperação. A ideia é da competitividade, né, América? Infelizmente, Exatamente. ainda estamos nessa fase, né? E como não tem É, médium igual ao outro, não tem o que competir. Todos são Não. diferentes, não vai ter nunca igual. Eu conheço um caso em que a pessoa copiou o jeito da outra médium fazer, sendo que ela tem o próprio, mas ela copiou, tudo bem, é problema dela. Mas a gente não precisa copiar nada de ninguém. Tem orador que copia o Divaldo falando. Não, seja você. Seja você mesmo. Seja É. você mesmo. Meu Deus, autêntico, né? Isso. Autenticidade É é horrível a gente ver uma importante. pessoa se passar por outra, né? ou também, Esquisito. pessoal, cada médium vai ter a sua maneira de trabalhar, vai ter a sua Isso. cooperação, a gente vai vendo isso. Então, todos são importantes na sala. Não tem que Todos são importantes. especial esse médium, não. Aquele tem uma qualidade, um matiz diferente, aquele outro tem uma Isso. peculiaridade. E vai assim, eu também E vejo assim dessa vai. forma. Não existe elogio. É um coletivo, né, gente? A reunião mediúnica é um conjunto, né? Mas, América, a gente precisa te liberar e liberar todo mundo. Senão a gente vai ficar aqui, ó, temos muitas perguntas, muitas coisas ainda, mas graças a Deus que você tem a disponibilidade e aceitou o nosso convite para no próximo semestre já estar com a gente aqui. E aí vamos fazer o nosso programinha que atenda a maior necessidade aqui, né, nossa, Tudo bem. e gratos por essa possibilidade de nos oferecer. E, enfim, compartilhar sua experiência para que assim a gente vai evitando alguns erros, né? Facilitar o caminho, né? E a Isso. gente, agora, o fato é que a gente precisa estudar mais, né? Por hoje, eu ainda tenho um último pedido. Você poderia fazer a nossa prece de encerramento? Faço. E aí eu vou parar a gravação, então,